Bom, boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao senador Eduardo Braga pelo convite e a proposta de participarmos dessa discussão importante no plano de trabalho. Acho que, em relação ao ITCMD, hoje a grande discussão que se faz em torno do PLP 108 ainda é sobre a reforma tributária relacionada ao IBS e CBS, e nisso o que se faz, senador, é criar um novo paradigma da tributação nacional sobre o consumo. Mas o que não se pode deixar de ter em mente, sobretudo quando se trata do ITCMD, é que aqui também existe um novo paradigma, né? A tributação do ITCMD, ela é obviamente muito antiga, e ela vem do histórico das constituições brasileiras, na verdade muito pouco regulamentada. Nós temos hoje um Código Tributário Nacional que trata esparsamente da matéria, em pouquíssimas disposições, e que foi concebido em 1966, ainda sob égide da Constituição, das Constituições pretéritas, no caso da Constituição de 65. E ali nós tratávamos, na verdade, de um outro tributo, né? Então, o CTN, em realidade, hoje, não tem um marco no plano da lei complementar que discipline a incidência do ITCMD, mas o faz apenas em relação ao imposto sobre transmissões gratuitas e onerosas apenas de bens imóveis. Então, acho que o desafio que nós gostaríamos de propor, então já antecipando evidentemente que a nossa apresentação aqui fica mais centrada justamente na questão do ITCMD, que é o propósito pela qual o convite nos foi muito gentilmente estendido. E eu acho que os pontos que nós quisemos trazer ao debate são elementos em relação ao ITCMD, sugestões de adição ao texto, de correção ao texto, e que tem por objetivo a harmonização do regime proposto no PLP 108 com as normas da Constituição Federal de 1988, com as normas já vigentes do Código Tributário Nacional, de maneira a não se criar uma exceção desnecessária, um regime tributário desnecessário, aplicável apenas ao ITCMD, e, obviamente, também em alinhamento com as normas de direito tributário, que é um imperativo constitucional de aderência da competência tributária, e também o histórico da jurisprudência, que vem se constituindo há décadas em relação ao ITCMD, que, diferentemente, volto a dizer, da reforma tributária em relação ao consumo, esse é um tributo tradicional. Existe uma experiência jurídica nacional que há de se respeitar, ou idealmente que se respeite justamente em prol da segurança jurídica e da certeza das relações jurídicas. Então, os pontos que eu pretendo passar aqui brevemente, em respeito ao tempo, são 5 elementos que estão contidos no texto, alguns objetos já de emendas propostas pelos senadores, né? Então, o primeiro ponto, que tem muito pouca discussão a respeito, é a supressão do conflito de competência existente atualmente entre imposto sobre heranças e doações e imposto de renda. Segundo ponto, reafirmar a não incidência do ITCMD sobre a distribuição desproporcional dos lucros ou dividendos, evidentemente respeitados os direitos dos fiscos em coibir abusos. A disciplina do momento do fato gerador do ITCMD nas operações relacionadas aos bens imóveis e direitos reais a eles relativos. A disciplina da decadência, para que não haja na criação do ITCMD um regime distinto e desnecessariamente distinto daquele que já é prestigiado pelo Código Tributário Nacional e que conta com décadas de jurisprudência sobre. E, por fim, que é um aspecto mais delicado, talvez um pouco mais complexo, mas a situação do ITCMD, particularmente o ITCM, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, no lugar que a Constituição lhe reservou, que é um tributo sobre a sucessão hereditária, legítima ou testamentária, né? Não é um tributo que é desencadeado pela morte como implemento de termo ou condição. Então, sem mais demora, passo ao primeiro dos pontos, né? A Constituição Federal claramente disciplinou ali a diferença quando vai discriminar as competências tributárias e distribuir as competências tributárias aos entes, às pessoas políticas de direito interno, o faz a partir de materialidades em relação aos impostos. E ela faz isso atribuindo à União a competência para a tributação da renda e proventos de qualquer natureza, ao passo em que atribui aos estados a prerrogativa de tributação das transferências patrimoniais a título de doação e sucessão causa-mortes. Então, onde há
materialidade distintas, não há que se admitir a confusão dessas competências. Em outros dizeres, né, não se admite a incidência de dois impostos sobre uma mesma materialidade. E isso, infelizmente, como a gente vai ver, acontece, né? A Constituição, no artigo 146, inciso 2, estabelece a lei complementar a possibilidade, aliás, o dever de regular os conflitos, dispor sobre os conflitos de competência, né? E, atualmente, como eu trago aqui, a União Federal se considera na prerrogativa de tributação pelo imposto sobre a renda dos valores recebidos a título de doação ou de sucessão mortis causa. Esse é um debate que hoje aparece pouco discutido, porque desde praticamente em que teve lugar a Constituição de 1988, a Lei 7.713 de 1988 estabelece uma isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos pelos contribuintes a título de doação ou herança. E essa é uma disputa, inclusive, recente, porque a partir de 2018, uma solução de consulta COSIT, ou seja, a Administração Tributária Federal, passou a considerar que a remessa de valores ao exterior a título de pagamento de doação a residente no exterior não está abrangida por essa isenção. Então, eu chamo a atenção, acho que isso é importante ficar claro, que hoje a União Federal se considera na prerrogativa de instituir, por lei ordinária ou, eventualmente, medida provisória, apesar da inconstitucionalidade flagrante do expediente, a tributação do imposto de renda sobre valores recebidos a título de doação e herança. Esse é um debate pouco difundido, mas muito importante. Então, qual é a proposta que nós fazemos já de pronto, que é muito pertinente ao tema? É inserir o parágrafo 9º ao artigo 164 do PLP 108, para dispor que a aquisição de bens ou direitos por doação ou herança não se sujeita à incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Ou seja, é uma disposição simples, pertinente ao tema, uma vez que é um projeto de lei complementar que disciplina a incidência do ITCMD e o espectro de competência dos Estados, e a um só tempo é também o elemento formalmente cabível, uma vez que se trata de lei complementar, a qual o artigo 146 da Constituição atribui esse papel. Então, esse é o primeiro dos temas que eu gostaria de abordar, e é a sugestão que nós gostaríamos de trazer para enriquecimento do texto. Segundo ponto, também objeto de intenso debate, a questão da possibilidade de tributação pelo ITCMD, particularmente pelo ITD, ou seja, o tributo sobre doação, na distribuição desproporcional de dividendos, ou seja, a versão original do PLP, que foi submetida à Câmara dos Deputados, veiculava a possibilidade de incidência do imposto sobre doação sobre a distribuição desproporcional de dividendos, de maneira que os sócios que recebessem um valor a menor do que aquele a que fariam jus, tendo em vista suas participações societárias, estariam, na verdade, praticando uma liberalidade em favor daqueles que receberiam, ao contrário, o quinhão superior àquele que se fariam jus, tendo em vista a correlação da sua participação societária, né? Essa disposição, que estava contida originalmente no artigo 154, parágrafo 5º, inciso 1º, ela não foi aprovada. Então, hoje o texto não contém essa disposição. Mas o ponto é que o texto não conter a disposição é diferente do texto conter uma disposição que regule e que discipline essa matéria. Então, hoje, o texto aprovado como está, os estados continuarão como continuam ainda hoje, sem o texto, tributando e questionando os contribuintes em relação à distribuição desproporcional de dividendos e considerando que isso seria uma doação, senador. Isso é obviamente muito importante, porque o Código Civil prevê a possibilidade de distribuição de dividendos desproporcional, sobretudo nas sociedades limitadas, e quando haja previsão no contrato social a respeito, e evidentemente que isso é uma situação que tem sido muito conflituosa, afinal de contas é uma situação comezinha, lícita, prevista no ordenamento, na legislação de direito privado, e que vem sendo desafiada pelos fiscos, gerando
uma situação de extrema insegurança jurídica em relação não só aos planejamentos patrimoniais e sucessórios interfamílias, mas sobre vários negócios que são estruturados entre sócios e em relação aos quais existe a possibilidade de distribuição desproporcional dos dividendos. Então, o texto clama por uma regulamentação. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que é dividendo e aquilo que é doação, né? A gente traz aqui algumas justificativas a respeito. Sobretudo aqui em relação, por exemplo, ao caso que os dividendos são resultado de aplicação de capital. Então, na verdade, o dividendo, em tese, é algo sujeito ao imposto de renda, sobre o qual hoje existe uma isenção, mas jamais uma transferência patrimonial a título de doação, né? Então, é exatamente nesse sentido que nós apontamos que os eventuais abusos que possam ser cometidos pelo contribuinte não ensejem abusos que devam ser institucionalizados pelos fiscos na exigência do ITCMD, né? Eu gostaria só, antes de propor aqui a emenda ao texto, de relembrar que já existe uma emenda, a emenda número 32 ao PLP, proposta pelo excelentíssimo senador Joyce Safe, trata da matéria. A diferença é a maneira como o texto está colocado. Nossa sugestão é uma proposta que reafirme a não incidência do ITCMD sobre a distribuição desproporcional de dividendos, estabelecendo sobre essa hipótese uma presunção de licitude, né, dessas operações, sem prejuízo dos fiscos poderem fazer as fiscalizações e, porventura, os lançamentos, no caso de comprovada a existência de abuso, de dolo, fraude ou simulação, que é o que já disciplina o Código Tributário Nacional no artigo 149, inciso 7. Ou seja, é um texto equilibrado, é uma proposta equilibrada, que garante a presunção de licitude das operações que, à luz da legislação civil, é uma operação lícita, mas que também pressupõe aos fiscos o direito de fiscalização. Fiscalização quando? Nos termos do que já dispõe a legislação atual e a jurisprudência atuais, nos termos do 149, inciso 7 do CTN. Então, a proposta é o artigo a ser incluído: a distribuição desproporcional de lucros realizada nos termos da legislação civil não constitui fato gerador do ITCMD, salvo quando comprovadas as hipóteses de que trata o inciso 7 do artigo 149 do CTN. Então, um texto equilibrado que garante ambas as partes, os contribuintes de exercerem atos lícitos e os fiscos de coibirem atos comprovadamente objeto de dolo, fraude ou simulação. Então, senador, passo aí a terceira proposta das 5, que é um assunto já bastante tratado, que é a questão do momento do fato gerador nas operações envolvendo direitos reais sobre imóveis e transferência de imóveis. Atualmente, o artigo 170, inciso 2 do PLP, ao tratar do momento do fato gerador no ITCMD, ele diz que isso aconteceria na data de lavratura da escritura de doação de imóveis. Me parece haver alguma impropriedade no termo, tanto em relação àquilo que preconiza a Constituição Federal, quando diz que o imposto é sobre transmissão, né, sobre por doação ou causa-mortes, tanto quando restringe a isso a doação dos imóveis. Eu explico. A Constituição, quando fala em transmissão, ela se pauta, evidentemente, nos termos da legislação de direito privado. E, evidentemente, impede que a legislação, inclusive a lei complementar, customize os termos que foram utilizados pela Constituição como a transmissão para poder abranger ou aumentar ou mudar, eventualmente, as características daquilo que a Constituição trouxe como pressuposto, inclusive no caso aqui do critério temporal do ITCMD. E o Código Civil é muito claro. Direitos reais sobre imóveis e imóveis se transmitem pelo registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Os imóveis se transmitem e os direitos reais pelo registro na matrícula imobiliária, não pela celebração de escrituras, que não passa de ser um contrato, ainda que público. São décadas de construção jurisprudencial sobre o assunto, sobretudo quando se tratava do ITBI, que também é um tributo imobiliário. STJ e STF, por décadas, consolidaram a interpretação de que somente no registro imobiliário é que esse fato gerador ocorre. Então, a nossa proposta é adequar o texto à Constituição, à legislação de direito privado e já à jurisprudência fixada há décadas, de maneira que estabelecer que o fato gerador no ITCMD, inciso 2, se dá
no momento do registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, na hipótese de doação de imóveis ou direitos reais a eles relativos. Então, é um texto simples, que tem por objeto nada mais do que adequar a proposta do PLP, neste particular, à tradição jurídica nacional. 15 segundos. Decadência. Aqui também um ponto que me parece que o texto, tal como está, gera uma possibilidade de grande incerteza e insegurança jurídica, porque em 2 dos incisos do artigo 171, que disciplinam a decadência, basicamente o que se coloca é que são situações nas quais o ITCMD rigorosamente não decai. Então, por quê? O artigo diz: o prazo de decadência será contado da ocorrência do fato gerador, em certos números clausos tratados nas hipóteses anteriores em que são fatos levados a registro, até aí tudo bem. Inciso 2, do conhecimento do ato ou negócio jurídico pela administração tributária, nas hipóteses dos negócios não sujeitos a registro. E, por fim, inciso 3, na entrega da declaração nos demais casos. Ora, relegar a decadência ao momento em que o fisco alega ter tido conhecimento da operação, rigorosamente significa dizer que está se criando uma hipótese de tributo não sujeito à decadência. Porque, evidentemente, vai ficar muito difícil a discussão em relação a qual foi o momento em que a administração tributária teve conhecimento de uma determinada operação. Para além disso, nós temos situações conflituosas aqui, porque uma das situações está dizendo que é quando o fisco não tem conhecimento do fato gerador, e a outra hipótese fala na ausência de declaração. Só que essas duas hipóteses convergem. Então pode ser que por alguma razão o fisco tenha tido conhecimento por algum ato público, eventualmente que tenha sido registrado, alguma questão, e venha depois alegar que ainda assim a decadência não ocorreu. Por quê? Porque o tributo também é sujeito ao lançamento por homologação e o contribuinte não declarou. Ou seja, é absolutamente sujeito não tem decadência, da maneira como está. Então, e o Código Tributário Nacional, obviamente, hoje, também ao longo de décadas da experiência nacional jurídica, veio sendo complementada pela experiência pretoriana, de maneira a disciplinar muito bem as hipóteses de cômputo da decadência nos lançamentos sujeitos por homologação, ou seja, quando o contribuinte tem que fazer a declaração e o recolhimento, e nos casos em que, ou não tendo declarado, ou tendo declarado e não feito pagamento a menor, ou nos casos de dolo, fraude, simulação, não atendimento ao fisco, nos casos de lançamento de ofício. Então, nossa proposta aqui é, evidentemente, eliminar, em prol da segurança jurídica e da estabilidade das relações, que é o pressuposto de existência do direito, estabelecer ao ITCMD aquilo que existe em relação a todos os tributos, que é um prazo razoável de decadência e um cômputo da decadência razoável, de acordo com a experiência nacional. Um prazo justo, mas que garanta a estabilidade das relações. A jurisprudência do STJ e do STF são muito profícuas neste assunto e, ao longo de décadas, também consolidaram essas hipóteses de decadência do ITCMD. No caso da tributação causa-mortes, o STJ fixou o entendimento, que eu trago aqui, o material vai ficar à disposição depois, a decadência deve se contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha. E, no caso das doações, no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, independentemente do fisco ter ou não ter conhecimento desse fato gerador. Afinal de contas, cabe ao fisco a fiscalização. Não é? Isso em linha, volto a dizer, com aquilo que vige hoje, em relação ao ITCMD, que espelha, não é demais dizer, aquilo que acontece com todos os demais tributos vigentes hoje no Sistema Nacional. Não existe tributo que tenha decadência sujeita ao momento em que o fisco resolve tomar conhecimento, ou pelo menos afirma ter tomado conhecimento da regra. Então, a proposta é a alteração do artigo 171, particularmente nos incisos 1 e 3, que eu proponho a criação. Então, para acolher a criação do STJ em relação ao tributo causa-mortes no seguinte sentido: o prazo de decadência será contado, inciso 1, proposta, nas transmissões causa-mortes, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, assim como definiu o STJ, ou da data da escritura pública de partilha, vez que o STJ ainda não tinha se deparado com a possibilidade dos inventários extrajudiciais. Então, aqui, o que está se fazendo é prestigiar o status quo,
que já foi passado sob o crivo do STJ, mas que está em sintonia com os princípios da certeza do direito e da necessidade de estabilização das relações jurídicas. No inciso 2, eu mantenho a proposta já prevista no PLP original em relação aos casos em que há registro, e aí então o projeto já previa que a decadência começaria da data do fato gerador, não propõe mudanças. E no inciso 3, onde se colocava da data da declaração, a nossa proposta é, obviamente, a adequação à jurisprudência do que foi decidido pelo STJ. Então, nos demais casos, a decadência se dará conforme dispõe o Código Tributário Nacional. Se o lançamento for por homologação, artigo 150, parágrafo 4º, conta-se do fato gerador. Se o lançamento não for por homologação, seja porque não houve declaração, ou porque houve declaração com alguma imperfeição, porque houve fraude, dolo, simulação, qualquer dessas hipóteses, passa-se ao artigo 173, inciso 1, conforme ampla jurisprudência do STJ, existe uma penalidade ao contribuinte, então não se conta do fato gerador, se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele do fato gerador. Então a proposta é realmente de uniformização, de trazer paz ao sistema. E por fim, com perdão, senador, pelo excesso de tempo que eu já antevejo aqui, o fim existe uma calibragem aqui para situações críticas do ITCMD que foram objeto de algumas emendas de outros senadores, que vai resvalar nas questões do usufruto e de fideicomisso. O ITCMD, quando a gente trata do ITCMD causa-mortes, ou seja, o imposto sobre herança, ele é um tributo sucessório. A Constituição, quando fala em tributação causa-mortes, ela fala em tributação relacionada à transmissão patrimonial decorrente da abertura da sucessão, legítima ou testamentária. Quando a morte promove a transmissão patrimonial por sucessão, ela está sujeita ao ITCMD. Mas existem negócios jurídicos em que a morte não é hipótese de sucessão. A morte ela é o implemento de um termo ou de uma condição. Eu estabeleço que, quando da morte, acontecerá tal consequência, ou se a morte, acontecerá tal consequência. E essa consequência pode ser uma transmissão patrimonial. A exemplo, por exemplo, de um contrato de seguro, que foi retirado do texto, a incidência sobre o VGBL, e o Supremo recentemente reafirmou. Então, quando do falecimento do segurado, a morte é o quê? É um termo, e com o falecimento do segurado, deve ser que vai ser paga uma indenização, um prêmio, a indenização ao beneficiário do seguro. Isso é suscetível de incidência do ITCMD? É óbvio que não, e a Constituição Federal não admite isso, e o Supremo recentemente afirmou isso. E por que não? Porque a morte, nesse caso, não desencadeia uma sucessão hereditária, pelo simples fato disso. Então, é isso que nós queremos aqui reforçar, como nós estamos colocando, e desde cara, então, propor uma nova redação, logo ao artigo 164, que é o primeiro que dispõe sobre o ITCMD, no inciso 1. Então, migrar do inciso 1, que diz que o ITCMD incide sobre a transmissão de bens e direitos, inciso 1, em razão da ocorrência do óbito do titular, para o inciso 1, com a versão sugerida, que é em virtude da sucessão legítima ou testamentária. Afinal de contas, é um imposto sucessório. Parágrafo 2º, também uma pequena inserção no fim, em que a gente substitui ou qualquer pessoa física ou jurídica que seja destinatária de bens e direitos, porque essa redação aqui autorizaria, inclusive, a discussão de novo sobre a possibilidade de tributação, por exemplo, do seguro de vida. Mas o seguro de vida não é hipótese de sucessão hereditária. Sucessão hereditária acontece, sugestão, a qualquer outra pessoa física ou jurídica que seja, sugestão, sucessora hereditária, seja legítima ou testamentária de bens ou direitos. Então, essa é a primeira discussão, né? Por conta dessa questão, que está, a nosso ver, mal disposta ainda, ou não tão bem disposta no texto, há outras discussões. Por exemplo, aquela da extinção do usufruto. Então, eu trago aqui um exemplo. Quando se institui um usufruto, o instituidor estabelece, faz uma doação e reserva para si, por exemplo, né, o usufruto de uma fazenda e transfere a nua propriedade, por exemplo, aos filhos. O usufruto, a nua propriedade, quando é transmitida aos filhos, pressupõe já como direito dos nuproprietários, ou seja, dos filhos, o direito de consolidação plena da propriedade quando do falecimento do usufrutuário. Não é prerrogativa do usufrutuário fazer ou desfazer o usufruto que ele fez. Ele vai ter que vincular esse usufruto a um fato, eventualmente a um termo ou condição, ou ao seu próprio falecimento. Então,
Então, nestes casos, o falecimento do doador, que doou a nova propriedade e reservou para si o usufruto, não é hipótese de incidência do ITCMD. Nunca foi. Isso aqui, na verdade, o doador, quando ele falece, ele está fazendo uma nova doação agora do usufruto que lhe cabe? Não, ele acabou de falecer. Segunda pergunta, os proprietários da fazenda, quando no falecimento do usufrutuário que lhes fez a doação no passado, eles estão recebendo o direito de usufruto sobre uma nova propriedade que já lhes cabe a título sucessório? É necessário fazer a inventariança de usufruto do decúrgio? Não. Isso não é uma transmissão patrimonial a título sucessório. Isso não é e nunca foi objeto de possibilidade de incidência do ITCMD. O que muito pode se discutir aqui é a incidência do ITCMD, com toda a razão, no momento da instituição do usufruto, seja ele por doação ou causa-mortis, e aí cabe aos estados, dentro daquilo que vai ser objeto da sua competência, disciplinar qual vai ser a base de cálculo desse usufruto. E aí ele vai ter que dispor se ele vai valer o valor total da propriedade ou o seu valor fracionado da propriedade. E quando ele deve cobrar a diferença, se é que vai cobrar, quando do falecimento do doador ou da extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário. Sei que pode parecer difícil assim, esse assunto, mas o fato é que a jurisprudência já trata dele. A jurisprudência do Estado de São Paulo, por exemplo, é bastante categórica a esse respeito, ao afastar a incidência do ITCMD sobre a consolidação da propriedade em favor dos proprietários. Por quê? Porque isso não é critério material do ITCMD e não é à luz da legislação federal, não é à luz da Constituição Federal. Tá? Então, a proposta que nós vamos trazer no fim diz respeito a isso. E um caso muito similar, que eu vou, até em virtude do tempo, senador, pular aqui algumas digressões um pouco mais jurídicas, mais doutrinárias, se dá no caso do fideicomisso, que pode muitas vezes parecer uma situação excepcional, mas que na verdade é extremamente comezinha quando se fala de planejamento patrimonial. Né? Então, o que se tem? Se tem um fiduciante que por doação ou causa-morte, como é o caso da experiência brasileira, determina que por seu falecimento a propriedade, por exemplo, de uma fazenda sua, passa por um fiduciário que vai exercer a propriedade praticamente plena desse bem até o implemento de um termo ou condição ou até o seu próprio falecimento, quando isso passa para os fideicomissários. O exemplo que eu dou aqui, o fiduciante estabelece causa-mortes que transfere uma fazenda para o fiduciário. E nesse exemplo, ele tem gozo dessa fazenda até o implemento de uma condição. Qual é a condição? Que os fideicomissários, ou seja, os filhos do fiduciante, por exemplo, tenham um filho. Ele quis que a fazenda passasse para os seus herdeiros, no caso deles ter um neto. Né? Nesse caso, com o falecimento do fiduciário, que é aquele intermediário, quando do nascimento do neto ali. Veja, o fiduciário, que é quem tem a fazenda hoje, ele doou a fazenda para os últimos ali, para os fideicomissários? Não. Não é um ato de vontade dele. Isso é uma restrição que lhe foi imposta quando foi instituído o fideicomisso. E a mesma coisa no caso de falecimento dele. Não é uma sucessão, porque, afinal de contas, os fideicomissários não são herdeiros dele. Então, para concluir, senador, aqui as propostas dos dois únicos artigos que a gente alteraria em conformidade com aquilo que já existe na Constituição hoje. Né? É alterar o artigo 167 para dizer que o ITCMD não incide na consolidação da propriedade plena em razão da substituição de fideicomisso e da extinção do usufruto, mantendo ali a questão da consolidação em favor do próprio instituidor do direito. E no artigo 169, substituir e excluir o inciso 2, quando se fala que é hipótese de incidência a substituição do fideicomisso. Então, com perdão pelo excesso do tempo, eu sei que foi longo, mas eu devolvo a palavra, senador. Muito obrigado.